a orientação que a aula fosse de meia hora, mas eu prefiro dar 1 hora, né? Então, vamos fazer a aula 7h20 até umas 8h20. Tá bom, Bom, combinado. o seu e-mail já está gravando, tá? Tem a Davilene também, mas a Davilene disse que hoje ela ia assistir a aula gravada. Então, é só nós dois hoje. Tá bom. Eu havia enviado no seu e-mail alguns materiais, né? Parece que tem o caso concreto. O que você recebeu? Caso concreto, recebeu, se não me engano, plano de aula. E eu não lembro se o livro também. Também. Eu recebi caso concreto, plano de aula 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plano de ensino e redação instrumental. Esse último arquivo, redação instrumental, é o livro? Acho que é o livro. Ah, tá. Então eu recebi todos. Na verdade, todo esse material, Felipe, ele tem no CIA. Mas como eu não sabia se você estava com acesso ou não, eu acabei enviando tudo no seu e-mail. Mas é igualzinho do CIA. Eu baixei de lá e enviei para você. Tá. Tá? Então, hoje a gente vai começar, vou começar do 1, né, do 2. O plano 1 é tipologias textuais e a distinção entre o texto narrativo e o argumentativo. A gente vai falar sobre isso. E o plano 2 é a narrativa jurídica, a seleção dos fatos e ordem cronológica ou linear dos fatos. Então, é um tema bem tranquilo, tá? Para se trabalhar. O tema 1, então, tipologias textuais e a distinção entre o texto narrativo e o argumentativo. Felipe, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Você pode abrir o microfone e perguntar. Combinado? Tá bom, professora, combinado. Então, tá bom. Então, o que são os tipos textuais? Você já ouviu falar em tipologia textual, tipo textual? Confesso que não, professora. Os tipos textuais, por exemplo, é a narração, tá? Texto narrativo, o texto descritivo, texto injuntivo. Nós temos 5 tipos textuais: o texto dissertativo, o descritivo, né? E aí, dentro do dissertativo, tem o texto argumentativo e o expositivo. Então, só são 5 tipos textuais. Estão aqui. Então, vamos ver. As tipologias textuais, também chamadas de tipos textuais ou tipos de texto, são as diferentes formas que um texto pode apresentar, visando responder a diferentes intenções comunicativas. Então, nós temos aqui os aspectos constitutivos de um texto. Eles divergem mediante a finalidade do texto, que é o contar, descrever, argumentar e informar. Que são os tipos textuais, Felipe, que um advogado precisa trabalhar, né, saber trabalhar dentro das suas petições. Muitas vezes você precisa argumentar, né, na maioria das vezes, o seu objeto de defesa. E outras você precisa, em alguns momentos, narrar o que aconteceu, não é verdade? Ou descrever a cena, por exemplo, de um crime, descrever uma situação. Então, você precisa utilizar esses tipos textuais nas petições. Então, diferentes tipos de texto apresentam diferentes características. Aí tem a estrutura, construções frásicas, que é a construção da frase, a linguagem que você usa, o vocabulário, tempos verbais, relações lógicas,
modo de interação com o leitor. O que você já escreve petições, Felipe? Você já produz, já Já, escreve? já sim, professora. A gente costuma fazer mais contestações, né? Você pega, por exemplo, modelos prontos. Isso? A gente utiliza de tópicos, né? A gente pega um caso concreto, aí a gente analisa os fatos e a gente vai adaptar conforme as teses que nós já criamos, né? Uhum. Mas, assim, são prontos. Eu tenho que fazer ajuste só. Sim. Então, no direito é bacana, né? Porque já tem esses modelos prontos aí. O único Uhum. cuidado que o advogado tem que ter é de deletar as informações do caso anterior, né? E não mandar, de hipótese alguma, informações do caso anterior com o atual. Já aconteceu muito isso no fórum, nos fóruns do Brasil, pelo menos, de advogados na pressa não deletar, misturar casos. Ou pior, às vezes anexa com alguma coisa pessoal, algum arquivo pessoal e envia. Então, esse cuidado com o texto, ele é muito importante. Por quê? Porque o seu texto, ele vai seguir várias mãos, né? Vários olhares adentro quando você protocoliza ele no fórum. E, além disso, ele fica lá, né? Nos arquivos. Então, tem que ter muito cuidado com o texto, principalmente esse copia e cola, né? Que sempre dá problema. Para nós, professores, dá problema. Na aula passada, eu copiei um negócio da internet, ele repetia as palavras. E eu acabei não vendo outra aula. Então, assim, é muito importante, né? A revisão textual, essa leitura depois, com calma. E o certo, Felipe, é que sempre você peça para alguém ler para você antes de protocolizar no fórum, né? Sempre tenha 2 olhares, 3 olhares sobre o texto. Não sei se vocês fazem isso, trocam os textos entre si. Sim, sim, a gente, como a gente trabalha com empresas, né, a gente trabalha mais na parte de contencioso de massa, a gente defende mais as empresas e eles costumam validar as peças, né, para saber se não tem nenhum problema, para saber se está nos moldes que eles esperam. Eu pego bastante, professor, é isso, em petição inicial, confesso para a senhora, hein? Eu pego muito advogado que faz petição inicial e ele acaba utilizando a mesma peça e a senhora vai analisar, não vai ter pé, não tem cabeça, né? A narrativa dos fatos, enfim, fica bem confuso, realmente. Isso é mais comum do que a gente imagina, Felipe. E, Ah, às sim, eu vejo vezes, bastante. o advogado que já é mais antigo, por exemplo, ele vai juntando, né, a argumentação e, às vezes, uma peça inicial tem 200 páginas. Agora, o promotor ou o juiz não vai ler 200 páginas, ele não tem tempo para ler 200 páginas. Então, eles pedem assim, faça uma página, 2, mas bem feita, né? Bem escrita, com um objetivo, com um propósito, que ficar lá 200 páginas ensinando a lei para o juiz. Agora, veja bem se o juiz precisa, né, ser ensinado de alguma coisa, não é verdade? Verdade. Então, eu tenho, né, amigos promotores, juízes, eles reclamam muito sobre isso. Bom, então podemos distinguir os seguintes tipos textuais. Nós temos o texto narrativo, texto descritivo, o texto dissertativo, expositivo e argumentativo, o texto explicativo, que é a injunção e a prescrição. E aí eu coloquei em vermelho o narrativo e o dissertativo, que é o que nós vamos falar hoje, tá? Então, é de salientar que um único texto pode apresentar passagens de várias tipologias textuais.
uma única peça, né? Você pode começar lá com a descrição, depois a narração, finalizar com a argumentação, tá bom? Vou pedir só um minutinho para você, vou ali buscar um copo de água, tá? Só um pouquinho. Claro, professor, sem problema. Voltei. Maioritariamente escrito em prosa, o texto narrativo é caracterizado por narrar uma história, ou seja, contar uma história através de uma sequência de várias ações reais ou imaginárias. No caso do direito, é usado o real ou a suposição de um fato. Né? Eu posso usar o imaginário também? Posso, supondo o que aconteceu. Essa sucessão de acontecimentos é contada por um narrador e está estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, como você já sabe, né, desde lá no ensino fundamental, ensino médio, todo texto tem que ter começo, meio e fim. A introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, ao longo dessa estrutura narrativa, são apresentados os principais elementos da narração, que é o espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Então, nós temos aí esses 5 elementos da narração. O que seria, a gente vai falar em detalhes, né? O que seria o espaço? O espaço é o lugar que a ação ocorreu. Foi na casa, foi no apartamento, foi na rua, foi na praça, né? Foi no shopping, aonde aconteceu. O tempo, a hora, foi de manhã, de tarde, de noite, feriado, e a hora, o dia. Personagens são as pessoas envolvidas na cena, no acontecimento. E o enredo? O enredo é o conflito. O que aconteceu? Que? Como? Né? Quem são as pessoas envolvidas? Digamos que o enredo é a história do acontecimento. E o narrador? O narrador é você. Quem conta a ação, é o advogado. Né? Quem conta o acontecimento. Bem? Lembrou agora da narração? Lembrei sim, professora, que na verdade acho que o termo é um pouco diferente que a gente utiliza, né, desde a escola, mas eu lembro que havia essa separação e essa estrutura, né, até a gente
tinha que definir bastante se era um texto narrativo, dissertativo, enfim. E, inclusive, por que vocês, né, no curso de Direito, estão estudando esses elementos da narrativa? Porque algumas peças processuais têm narração, né? Conforme eu disse agora há pouco, vocês precisam desenvolver o local da onde foi a cena do crime, por exemplo. Aonde foi o local, né? O tempo, que dia, que horas exata, que momento do dia. Então, você vai precisar descrever, né? Narrar, na verdade, os acontecimentos. Aí entra naquilo, né? Sejam acontecimentos reais, que de fato aconteceram, ou imaginários, por exemplo, por meio de uma suposição. Então, vamos ver aqui. Os principais elementos da narrativa, também chamados de elementos da narração, são espaço. O espaço se refere ao local onde se desenrola a ação. Pode ser físico, por exemplo, no colégio, no Brasil, na praça, ou social, características do ambiente social, e psicológico, por exemplo, vivências, pensamento e sentimento do sujeito. Nós também podemos descrever, existem elementos da narrativa do psicológico da pessoa, tá? Não só um lugar físico, mas também dentro, né? Esse pensamento, sentimento. E o tempo? O tempo se refere à duração da ação e ao desenrolar dos acontecimentos. O tempo cronológico indica a sucessão cronológica dos fatos, pelas horas, dias, anos. O tempo psicológico se refere às lembranças e vivências das personagens, sendo subjetivo e influenciado pelo estado de espírito das personagens em cada momento. Então, você vê aí que tem... desculpa, Felipe. Espaço, tempo, né? Aí nós temos os personagens, que são as pessoas envolvidas, por exemplo, na cena do crime, né? Um exemplo. Precisa ser só crime, né? Pode ser qualquer atividade processual que o seu cliente entre. Mas quem são as personagens envolvidas? São caracterizadas através de qualidades físicas e psicológicas, podendo essa caracterização ser feita de modo direto, explicitada pelo narrador ou por outras personagens, através de autocaracterização e heterocaracterização, ou de modo indireto, feita com base nas atitudes e comportamento das pessoas. As personagens possuem diferentes importâncias na narração, havendo personagens principais e personagens secundárias. As personagens principais desempenham papéis essenciais no enredo, podendo ser protagonistas, que deseja, tenta e consegue, ou antagonistas, que dificulta, atrapalha e impede. Tudo bem? Certo, professora. Aí nós temos, então, as personagens também secundárias, desempenham papéis menores e podem ser coadjuvantes. Por exemplo, ajudam as personagens principais em ações secundárias, ou figurantes, ajudam na caracterização de um espaço social. Podem ser dinâmicas, apresentando diferentes comportamentos ao longo da narração, personagem modelada ou redonda, bem como estáticas, não se modificando no decorrer da ação, que é uma personagem plana,
E há ainda personagens que representam um grupo específico, que já é a personagem tipo. Então você percebe que existem vários tipos de personagens, né? E aí você precisa, na verdade, envolvê-los. Como assim? Descrever todos, narrar os acontecimentos de todas as pessoas envolvidas no processo, seja lá qual for. Ok? E o enredo, que também é chamado de intriga ou de conflito, trama ou ação. O enredo, na verdade, são os acontecimentos. Quem brigou com quem matou quem, né? Quem feriu quem. Então, o enredo são esses acontecimentos que ocorrem em um determinado tempo e espaço e vivenciados pelas personagens. As ações seguem-se umas às outras por encadeamento, encaixe e alternância. Existem ações principais e ações secundárias, mediante a importância que apresentam na narração. Além disso, o enredo pode estar fechado, estando definido e conhecido o final da história, ou aberto, não havendo um final definitivo e conhecido pela narrativa. Você está fazendo a leitura aí, Felipe? Está lembrando de algum processo que tenha esses... Sim. Quer dar um Sim, exemplo? professor. No âmbito penal a gente tem bastante exemplo, né? Nesse sentido, onde principalmente costuma falar da parte ré, porque a gente costuma mais defender, né? Aqui as pessoas. Então a Verdade. gente tem que, apesar da narrativa do autor, a gente tem que fazer a nossa narrativa dos fatos. Até a gente costuma colocar em algumas peças, a gente coloca a narrativa dos fatos, né, iniciais, aí a gente coloca da realidade dos fatos. Então a gente faz uma nova narrativa apresentando a visão da empresa, ou seja, da pessoa que é ré no processo, entendeu? Uhum. Mas é bem nesse sentido. Eu enxergo muito desses aspectos que a gente na verdade, né, não pensa que a gente está seguindo, mas ele é necessário para montar todo o texto, né? Sim, porque senão fica incompleto. Se você colocar lá, Sim, por exemplo, só aonde, né, o espaço e o tempo, e, por exemplo, o personagem, mas e aí, o que aconteceu? Qual que é o enredo, né? Na verdade, a gente não usa a palavra enredo, né? Mas tem que narrar, tem que ter todos esses elementos da narração para que o texto seja completo. Como você disse, né? Para que tenha sentido, que junte, né? O pé com a cabeça, como se diz popularmente, o texto tenha sentido, tem o começo, o meio e o fim. E dê para entender o que aconteceu. Então, nós temos o narrador também. O narrador é a pessoa que narra, é quem conta a história. E aí existem alguns tipos de narradores. Tem o narrador onisciente e o onipresente. Né? O onisciente é o que sabe tudo. E o onipresente é o que está presente em todos os lugares. Ele conhece intimamente os personagens e a totalidade do enredo, de forma pormenorizada. Ele utiliza maioritariamente a narração na terceira pessoa, tá? Que é o ela, ele, né? Utiliza, então, a primeira pessoa também, se for preciso, que é o eu, em discurso indireto, livre, tendo sua voz confundida com a voz das personagens. Tal é o seu conhecimento e intimidade com a narrativa. Aí nós temos o narrador personagem, que é o participante ou o presente. Já é em primeira pessoa. Eu
eu disse tal coisa, eu fiz tal coisa, eu agi dessa forma. Então, conta o ponto de vista da personagem, que é aquilo que você acabou de falar, né? Já mostra a realidade. Apenas conhece seus próprios pensamentos e as ações que se vão desenrolando, nas quais também participa. Tem conhecimentos limitados sobre as restantes personagens e sobre a totalidade do enredo, da trama, né, do conflito, dos acontecimentos. Este tipo de narração é o mais subjetivo. O que é subjetivo? Você não pega, não conta. O subjetivo, ele entra no campo do pensamento, do sentimento, da emoção, transmitindo o ponto de vista e as emoções do narrador, tá? Então, esse narrador personagem ou participante, ele expõe suas emoções. Aí nós temos também o narrador observador, que é o não participante ou ausente. Ele limita-se a contar a história sem se envolver nela. Embora tenha conhecimento das ações, não conhece o íntimo das personagens, mantendo uma narrativa imparcial e objetiva. Utiliza a narração na terceira pessoa. Nos textos narrativos, é através da voz do narrador que conhecemos o desenrolar da história e as ações das personagens. Mas é através da voz das personagens que conhecemos as suas ideias, opiniões e sentimentos. A forma como a voz dos personagens é introduzida na voz do narrador é chamada de discurso. Que tipo de narrador vocês costumam usar, Felipe? É o narrador não participativo, né, professora? Mais indireto. É, mais indireto, sim, porque a gente, como a senhora mesmo disse, a gente costuma utilizar ele, ela, né, autor, réu, enfim, a gente começa a não tratar, não fazer essa narrativa direta, né? Nunca o eu. Nunca o eu, é sempre Caso requerente, requerido. o eu precisa colocar entre aspas, para dizer que é a palavra da pessoa e não a sua. Aham, sim, sim. Muito bom. Então, através de uma correta utilização dos tipos de discurso, a narrativa poderá assumir um caráter mais ou menos dinâmico, mais ou menos natural, mais ou menos interessante e objetivo. Existem 3 tipos de discurso, ou seja, 3 formas de introdução das falas das personagens na narrativa. Então, nós temos o discurso direto, é caracterizado por ser uma transição exata da fala das personagens, sem a participação do narrador, que é isso que eu falei para você, tem que usar aspas, por exemplo, eu não vou ao encontro dele. Então, esse é um direto. As palavras exatas da ré, né, do réu, sei lá, da pessoa que você está defendendo. Então, as palavras exatas, tá? E o discurso indireto, que eu acredito que é esse que vocês usem, é caracterizado por ser uma intervenção do narrador no discurso ao utilizar as suas próprias palavras para reproduzir as falas das personagens. Né? Ela disse que ela não iria ao supermercado. E o discurso indireto livre é caracterizado por permitir que os acontecimentos sejam narrados em simultâneo, estando as falas das personagens diretas integralmente inseridas dentro do discurso do narrador.
Então, eu acredito que vocês usem o discurso indireto, é isso, Felipe? Professor, é o que mais se enquadra aí na nossa narrativa, é o indireto. Uhum. Agora nós temos a estrutura narrativa, para fechar o assunto, né? Nós temos, como eu disse, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, a introdução se refere à situação inicial da história, também chamada de apresentação. É nesta parte da narração que são apresentados os principais elementos da narração. Então, por exemplo, espaço, tempo, personagens, enredo e narrador. Ficamos sabendo que quem, quando e onde, já de cara na introdução. E no desenvolvimento? Durante o desenvolvimento do enredo, ocorrem conflitos, ou seja, acontecimentos que quebram o equilíbrio apresentado na introdução, modificando essa situação inicial. Ficamos sabendo o que e como. No desenvolvimento, ocorre também o momento mais tenso e emocionante da história, chamada de clímax, né? Que é o momento do acontecimento da história. E na conclusão, também é chamada de desfecho, desenlace ou epílogo. A conclusão é a parte da narração em que se resolvem os conflitos, seja de forma positiva ou negativa. Fica evidenciada a relação existente entre os diferentes acontecimentos, sendo apresentadas suas consequências. Tá tranquilo? Agora nós temos um exemplo de texto narrativo. Excerto, né? É um trecho. Você poderia ler para a gente, Felipe? Claro, professora. Vamos lá. E ele, caminhando devagar sobre as cássias, sentia no sombrio silêncio as pancadas desordenadas do seu coração. Subiu os 3 degraus da pedra, que lhe pareciam já de uma casa estranha. Ali ficou. Milane, com o chalé na mão, veio dizer-lhe que a senhora estava na sala das tapeçarias. Carlos entrou e correu para ele. Arrebatou-lhe as mãos, sem poder falar, soluçando, tremendo toda. Entre parênteses, os maias, essa de Queiroz. Sá de Queiroz. Então, aqui tem um exemplo, né? Quais dos elementos que você visualiza aqui? Tem a narrativa direta, né? Citando ele, indireta, na verdade, né? Que é ele e ela, utilizado. E também... O espaço, né? Tem o lugar. Sim, só ela fala não só o tipo da narrativa, mas os aspectos, né? Sim, aí entra, tem um lugar, tem a hora, tem os personagens, tem todos aqueles aspectos que nós passamos anteriormente. O enredo, né? Que é o acontecimento. O enredo, sim. Tem até mesmo a emoção, né? Olha lá, falou soluçando, tremendo toda. Os sentimentos, né, de cada personagem. Isso. É isso, então, da narração. Tem alguma pergunta da narração? Não, professor, acho que é bem tranquila a matéria. Achei legal também a gente saber a parte técnica, né? A gente já utiliza esses aspectos, a gente só falta entender realmente o que eu não sabia da parte técnica, né? É bom ver que, mesmo indiretamente, a gente já utiliza desse mecanismo e sabendo que precisa dessa estrutura, né? Para poder formar um texto. Para ficar completo, né? Uhum. Bom, aí como eu disse para você, como
como que entra isso, né, no direito? Ele entra na narrativa jurídica. É o relato de todos os fatos importantes que auxiliam na compreensão do caso concreto e dos relevantes juridicamente falando, porque deles advêm consequências jurídicas. Por isso, a seleção dos fatos é de fundamental importância no discurso jurídico, uma vez que esses fatos selecionados se transformarão em argumentos na argumentação jurídica ou fundamentos jurídicos do pedido. Tá? Então, esses fatos da narrativa, eles caminham, né? Caminham para o discurso, para a defesa, caminham para a argumentação que é feita, né, no discurso, na defesa, e também nesses fundamentos jurídicos do pedido, do processo, das petições em si, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho do texto argumentativo, que seria um outro tipo, né, textual. Então, a argumentação é um dos elementos mais importantes da ciência jurídica, pois praticamente todas as atividades dos operadores do direito envolvem, de alguma forma, a apresentação de razões com o intuito de fundamentar, argumentar, justificar, convencer e persuadir o auditório de que aquilo que se afirma é válido e verdadeiro. O que define um bom advogado ou jurista é sua capacidade de construir argumentos e manejá-los com habilidade. Então, toda a profissão, Felipe, ela se baseia na capacidade de, olha lá, fundamentar, argumentar, justificar, convencer e persuadir. O que seria persuadir, Felipe? Você sabe? Persuadir seria você, por exemplo, convencer a pessoa de fazer algo. Sim, muito bem. E essa deve ser a qualidade máxima do advogado, né? Persuadir o auditório, olha lá, as pessoas todas envolvidas naquela situação, naquele caso. Para quê? Validar, né, a sua fala como verdadeira. E que é o dom, né, da argumentação. Então, o texto dissertativo argumentativo, que é um tipo textual, esse tipo de texto ele consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações, à medida que é dissertativo, tem como seu objetivo central reside na formação de opinião do leitor, ou seja, caracteriza-se por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem, sendo nesse sentido argumentativo. Então, para melhor exemplificar essas etapas necessárias para produzir um texto dissertativo argumentativo, vamos ver aqui. Nós temos o problema, a opinião, os argumentos. Então, no momento inicial, busca-se o problema, ou seja, os fatos sobre o tema pretendido e, ademais, a tese, que é a ideia central do texto. Então, quando você faz uma redação, você escreve uma redação, no primeiro parágrafo, você apresenta a situação do tema, a situação. E você fecha o primeiro parágrafo com um problema. Pode ser em forma de pergunta ou não. O mais usual é fechar o primeiro parágrafo em forma de uma pergunta, tá? Problematizadora. Por exemplo, como tal coisa ocorreu,
Como tal crime ocorreu, se a ré estava no banho, né? Então, como? De que maneira? Por quê? A opinião pessoal sobre o tema reforçará a argumentação. Por isso é importante buscar uma verdade pessoal ou juízo de valor sobre o assunto abordado. E os argumentos? O mais importante de um texto dissertativo argumentativo é a organização, a clareza e exposição dos argumentos. Para tanto, é importante selecionar exemplos, fatos e provas a fim de assegurar a validade de sua opinião sem deixar de justificar, tá? Então, sempre com fatos e provas. Se não tiver fatos e provas, né, você perde na argumentação. E a conclusão? Nesse momento, busca-se a solução para o problema exposto. Assim, é interessante apresentar a síntese da discussão, a retomada da tese inicial lá no primeiro parágrafo. Você lançou no primeiro parágrafo a situação e um problema. Na conclusão, você fecha obrigatoriamente a pergunta. Você responde a pergunta. E, além disso, propõe soluções. Então, é na conclusão, a conclusão deve ter o quê? 5, 6 linhas. Na conclusão, você responde a pergunta e coloca sua proposta de intervenção. Então, por exemplo, o governo tem que auxiliar, a ajuda do governo, do Ministério Público, sei lá, da igreja, da família, né, dos vizinhos. Você vai propor uma solução para o tema em questão, tá bom? Tudo bem, Felipe? Você é bom de Tudo redação certo, ou não? professora. Não, não sou bom não, professora. Eu gostaria de ser, mas confesso para a senhora que não é meu forte, não. Nem o seu, nem de ninguém, né, Felipe? Todo mundo tem dificuldade com a redação. Isso daí Ah, é eu sei que é algo muito importante. Eu acho legal também quando a pessoa sabe fazer uma boa redação. Acho que fica bem gostoso para você ler, para você interpretar, entender, enfim. Mas eu não é meu forte. Eu sei que se eu tivesse talvez focado mais nisso, eu poderia fazer ainda melhor uma redação. mas agora você vai, hein? Tem quantas aulas de redação aí? Agora vai. Vai ter que melhorar, hein? Vamos lá, Então, vamos lá. vamos lá. O 2. Agora a gente entra no plano de aula 2, por isso que eu mudei até a corzinha ali para você ver. Tá. A gente vai falar da narrativa jurídica, que é essa seleção dos fatos e ordem cronológica ou linear dos fatos. Ao se provocar o judiciário por meio de uma petição inicial para que um conflito de interesses seja resolvido, pressupõe-se que haja uma relação jurídica entre as partes, autor e réu. Tratando-se de área não penal, essa relação jurídica nasce a partir de um fato capaz de gerar direitos e deveres obrigacionais entre ambas as partes. É justamente em torno dos fatos que irá caminhar todo o desenvolvimento do processo. Por isso se diz que o autor os narra, o réu se defende deles. As provas recaem sobre eles. E, por fim, o juiz aprecia e julga esses fatos. Você vê a importância, né, da narrativa jurídica aí. A necessidade, portanto, de se fazer a narração da situação fática, obedecendo a metodologia da narrativa jurídica, como seleção dos fatos simples, que auxiliam na composição da situação fática e dos fatos jurídicos, pois eles advêm as consequências jurídicas.
para que haja maior clareza textual na composição da situação fática. Os fatos são narrados na ordem cronológica ou linear. O que é linear? Que aconteceu primeiro isso, 7 horas da manhã, 7h05, aconteceu aquilo, 7h10, aquilo outro, 7h15. Então, linear é de minuto em minuto, de tempo em tempo. E as formas verbais devem ser usadas no passado e na terceira pessoa do singular, que é o ele, que é o ela, né, o réu. Para Otton Garcia, define narrativa como relato de um episódio real ou fictício que implica a interferência de elementos como fato ou ação, o que, personagens, quem, o modo como a ação, o fato é desenvolvido, que é o como, o momento em que o fato ocorreu, que é o quando, o lugar do ocorrido, o onde, o motivo do acontecimento, o porquê, e o resultado da ação, que é o por isso. Com esse parágrafo aí, Felipe, resume, né, nossa conversa de hoje, tá? Esse esqueleto aí, ó, o que, quem, como, quando, onde, porquê e por isso, são os elementos da narrativa, tá? Segundo Otton Garcia. No entanto, de acordo com Garcia, nem sempre todos esses elementos estão presentes na narrativa. Mas, segundo ele, os elementos indispensáveis para que haja narração são o quem, que é o personagem, e o que é o enredo. O que ele fez? O que ele aprontou? O autor informa ainda que a narração gira em torno do fato, isto é, de qualquer acontecimento de que o homem participe e relate indiretamente. Ok? Tudo bem? Tudo certo, professor. Acho que isso vai bem como a senhora mesma diz, né? Que a gente deve conversar com o texto. Então, se a gente tiver com dúvida se está completo, se está estruturado o texto, acho que vale a pena a gente fazer essas perguntas, né? Para quê, quem, quando, para saber se tem todos esses termos. Porque memorizar essas perguntinhas, tá? Por aqui, na hora que você esteja trabalhando aí, você se lembre, né? Se você colocou tudo que devia colocar no seu processo, né? Que é o que, o quem, como, quando, onde, porquê e por isso. E lembrando, Felipe, que nem sempre você vai ter todas essas respostas, mas o quem e o que são indispensáveis, são elementos importantíssimos na narração, tá? E aí Garcia explica ainda que há 3 ou 4 estágios progressivos no enredo. O primeiro é a exposição, na qual o narrador explica certas circunstâncias da história, situando o fato em época e ambiência e onde se faz a apresentação, introdução de algumas personagens. O segundo estágio é a complicação, fase em que o conflito é iniciado. Logo após, aponta o clímax, que é o ápice da história, como fator progressivo da narração. E, finalmente, o quarto estágio é o desfecho, desenlace, no qual se dá a solução do conflito. Lembra sempre também que essa solução ela tem que ter essa proposta de intervenção, né? A solução é como resolver esse problema, ok? Terminamos aqui. Tem uma tarefa avaliativa, Felipe.
Você pode fazer enviar no meu e-mail, tá? Meu e-mail, pode não, é para enviar no meu e-mail. Coloquei aqui o resumir o capítulo 1 do livro, que eu mandei o livro para você, que é o Redação Instrumental, tem PDF. Você pode fazer um resumo por tópicos, tá? Não precisa ser uma coisa muito longa, não. O que é resumir? Resumir é pegar os pontos principais. O que é conceito-chave? O que é importante? As palavras do autor, não as suas, tá? E falar conforme as palavras dele. Então, é da página 10 até a página 28, que foi a aula de hoje. E tem 2 casos concretos também, que é do plano 1 e do plano 2. Além disso, tem no final dos planos de aula 2 exercícios que é de articulação da teoria e prática, tá? Então, esse exercício você tem uma semana para fazer, para me entregar no próximo sábado. Tudo bem? Tudo certo, professora, entendi, perfeito. Então é isso, tá bom? Eu vou mandar os slides no seu e-mail. Acho que a senhora mandou. São outros? Ou são Slides aqueles? não. Slides não, né? Verdade. Eu mandei só o plano, o caso concreto, o livro e os planos. E o livro. Tá certo. Tá bom? Tá bom, professora, combinado. Muito obrigada pela participação. Obrigada por ter chegado cedo, né?